Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena, esse é o meu canal e hoje eu vim contar pra vocês como eu consegui o meu emprego em arquitetura aqui na França, dar algumas dicas e compartilhar a minha experiência. Bom, eu vim pra França com o visto férias trabalho, eu já contei a minha história em outros vídeos aqui, vou deixar linkado ali em algum lugar aqui. Eu gostaria de trabalhar com arquitetura. Então, eu sou arquiteta, formada no Brasil. O que eu fiz quando eu cheguei aqui? A primeira coisa é colocar o currículo nas normas europeias. É um pouquinho diferente do Brasil e eu vou deixar o guia do currículo perfeito do Dossiê França aqui embaixo, o link dele na descrição ou no comentário. E também comecei a me inscrever em diversos sites, como o Job Teaser, LinkedIn, principalmente, que é onde tem as maiores vagas de trabalho da França, o maior número de vagas de trabalho da França, e ele te direciona para outros sites também. E fiquei igual uma doida me inscrevendo em diversos sites de Monster e outros que apareciam que o LinkedIn direcionava. E eu comecei a me candidatar assim que o meu visto foi aceito lá no Brasil. E aí, uns 4 dias antes de eu chegar aqui na França, eu recebi e-mail de um recrutador querendo marcar uma entrevista comigo. E eu não conhecia esse conceito antes de vir pra cá, que é o conceito de headhunter. E aqui isso é muito comum, que as empresas elas contratam um recrutador para achar alguém para trabalhar com elas, e esse serviço é gratuito para nós, proletariado, e a empresa que paga para o recrutador depois que o recrutador acha alguém pra trabalhar com ela. Então esse recrutador me mandou um e-mail, fiz uma pesquisa, etc. E aí vi que o negócio era sério e fui fazer uma entrevista com ele primeiro, pra ele ver o meu perfil, pra ver com o que eu tinha trabalhado, etc. E ele me pediu um portfólio. E eu, como uma ótima estudante de arquitetura, eu ficava empurrando com a barriga pra fazer o meu portfólio, porque eu tinha preguiça de reviver os meus projetos passados. Mas ele me pediu um portfólio e aí eu fiz correndo em francês e mandei pra ele. Então, segunda dica, ter o seu currículo e o seu portfólio em francês bonitinho. Com os programas que você usa, com o tipo de projeto que você já trabalhou, e isso é legal especificar também no currículo. Já trabalhei com arquitetura hospitalar, já trabalhei com interiores, já trabalhei com projeto comercial, já trabalhei com casa, com apartamento. Especificar isso, não, trabalhei num escritório, ponto, não. E algumas ofertas que eu me inscrevia também pediam carta de motivação, que eu particularmente acho um saco, mas que a maioria das empresas aqui pede, e aí eu acho que eu fiz umas 2 e quando tinha carta de motivação eu deixava pra lá. Mas isso é outra coisa importante pra saber, que algumas empresas vão pedir a carta de motivação. Então você já pode deixar uma carta de motivação padrão pronta e depois substituir um pouco direcionado pra cada vaga, né? Eu acho interessante você pesquisar o perfil da empresa, o que eles fazem e colocar isso na sua carta de motivação, que você viu o projeto X, que achou interessante tal coisa relacionada à empresa, pra demonstrar que você está interessado. Bom, aí um belo dia esse recrutador me ligou, falou que ele tinha achado uma vaga no escritório pra mim e a gente foi fazer uma entrevista nesse escritório. Eu não tenho ideia como é que isso foi, porque eu tava com o meu francês, podemos que dizer de básico pra intermediário, porque fazia muito tempo que eu não falava francês, mas eu fiquei treinando pra entrevista, etc. E aí fiz uma entrevista com o recrutador e com os chefes do escritório. E aí passei essa entrevista, porque eles me ligaram depois pra fazer uma segunda entrevista e demonstrar a minha habilidade técnica. Eu pedi para as pessoas me fazerem perguntas no Instagram relacionado a esse assunto e muitas pessoas me perguntam quais os programas que eles pedem. Nesse escritório específico era AutoCAD e Photoshop, mas depende muito, não tem como, é igual ao Brasil, não tem como falar o programa X, eu acho que o básico sempre é AutoCAD, mas depende muito dos projetos que você vai trabalhar, da área que você vai estar. Então coloca o que você sabe no seu currículo, no seu portfólio, e também demonstra que você está interessado em aprender, caso eles usem um programa que você não domina. Grande maioria aqui vai usar o Photoshop, aqui na França eles usam muito Photoshop para fazer as pranchas, para fazer planta humanizada, então eu acho interessante dar uma focada assim no Photoshop. Tem alguns escritórios agora que tá começando a ficar forte a questão do BIM, então Revit ou ArchiCAD. AutoCAD é o básico, mas eu não tenho como falar assim X, porque depende de cada escritório. E aí eu fui nesse escritório, fiz um teste para demonstrar o meu AutoCAD, como nesse caso era AutoCAD, e aí passei. O recrutador me ligou, me falou a questão do salário, se pra mim tava tranquilo. E aí eu comecei a trabalhar um mês depois que eu cheguei aqui na França, nesse escritório, que é um escritório de arquitetura de interior, porque aqui na França existe o curso de arquitetura e o curso de arquitetura de interior. A minha chefe, ela é formada em arquitetura
arquitetura de interior, isso é bem forte aqui, essa divisão. Eu vou fazer outro vídeo daqui a pouco falando sobre estudar arquitetura aqui na França. Então eu comecei a trabalhar num escritório de arquitetura de interior que fazia casas e apartamentos de luxo em Paris e no sul da França, bem básico. E fiquei lá por 9 meses. E aí, como era a minha primeira experiência profissional, porque eu terminei a faculdade e vim pra cá, um belo dia uma amiga minha, brasileira, mas que mora aqui na França, ela tava trabalhando em outra empresa que era mais voltado pra arquitetura e não só pra arquitetura de interior, abriu uma vaga e ela me indicou. E aí eu fui fazer a entrevista, já estava mais experiente, já conseguia negociar salário e fiz essa entrevista para essa outra empresa, que também era AutoCAD, mas que eram projetos de grande porte. E aí eu também passei nessa entrevista, eu fiz 3 entrevistas para essa empresa, cada uma com uma pessoa diferente, falando sobre questões diferentes também. E aí eu passei nessa entrevista para trabalhar nessa empresa, ganhando mais e tal, e aí eu falei, bom, vamos tentar. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande aqui também, e aí eu fui trabalhar nessa empresa. E trabalhei, então, nessa empresa anterior eu tinha um CDI, que é um contrato de duração indeterminada, mas aí eu pedi demissão. E aí fui pra essa outra empresa com CDD, porque o meu visto de férias de trabalho ia terminar, e aí eu fiquei 2 meses com o CDD. O primeiro escritório que eu trabalhei tinha 4 pessoas trabalhando, a minha chefe, mais uma francesa, uma venezuelana e eu. E nessa outra eram 140. E eu tava num projeto que eu tava participando, era um centro de congresso na Tunísia. Mas assim, ele fazia acho que 20 mil metros quadrados. E eles até me propuseram pedir o visto de trabalho normal, salarié, depois que o meu visto de férias de trabalho terminasse, mas eu pedi pra não continuar, porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu gostei mais da primeira experiência trabalhando num escritório menor e foi um ótimo aprendizado, foi muito bom ter passado por isso, mas eu preferiria trabalhar num escritório menor. Então eu pedi pra cancelar e hoje eu voltei pra cá como estudante. Tô fazendo Master em História da Arquitetura na Sorbonne, mas isso é assunto pra outro vídeo, pra falar sobre o Master, que eu também vou fazer. Algumas pessoas me perguntam em questão salarial, e isso também depende muito das suas experiências, do seu nível do francês. Pra achar um emprego aqui, o mais importante é o nível do francês. No meu caso, no primeiro escritório, eu dei sorte porque o mestre de obras é português e a minha chefe importava móveis sob medida de Portugal. Então, para ela seria conveniente ter alguém que falasse português e francês no escritório. Mas eu posso dizer que você começa a trabalhar com o salário mínimo aqui, que é mais ou menos 1.650 euros, mas depende muito da empresa, depende muito da sua formação, depende da tua experiência, de quantos anos de trabalho você tem. Se você mexe bem no BIM, buscando um escritório que mexa com BIM, provavelmente você vai ganhar mais, mas podemos dizer que é na média do salário mínimo uns 200, 300 euros a mais. Para começar, não precisei validar o meu diploma. Para arquitetura de interior você não tem essa inscrição no CAL aqui, digamos, que o arquiteto tem. E aí não precisei validar o meu diploma, eu demonstrei o meu conhecimento na prática. Nunca me pediram meu diploma, nunca me pediram meu teste de proficiência em francês. Tudo isso eu demonstrei na prática. Nesse caso a gente fazia casas e apartamentos e aí tinha um engenheiro e um arquiteto DPLG, que eles chamam aqui, que tem essa possibilidade de pedir a permissão de construção na prefeitura. Então a minha chefe pagava para eles autorizarem o projeto para ela quando precisa ter alguma modificação estrutural, etc. Como os apartamentos que a gente fazia geralmente em apartamentos muito antigos, em prédios muito antigos, normalmente a gente precisava de um engenheiro por causa da questão estrutural, de mudar a parede de lugar, etc. Então para ela também valia muito mais a pena pagar para alguém do que fazer a faculdade de arquitetura. Na minha experiência, a maioria das pessoas foram muito bem receptivas comigo. Como eu falei, o mais importante é o nível do seu francês. No começo eu viajava, eu não entendia quase nada do que as pessoas falavam, mas aí como eu ficava imersa 5 dias por semana num escritório que as pessoas só falavam em francês comigo, porque o mestre de obras era português, mas eu ficava muito pouco tempo com ele. A maioria do tempo eu falava francês e aí eu fui aprendendo todas as nomenclaturas. Então, se você quiser, antes de vir pra cá, já pesquisar na internet como é que fala todo tipo de nomenclatura, revestimento, etc. Eu fui aprendendo isso com o tempo, mas eu fui aprendendo realmente na experiência. Às vezes rolava um bullying pela forma de pronúncia do meu francês, que a gente não consegue falar o U e o E. Eu não ficava dando muito ibope pra quem ficava tirando sarro com o que eu tava falando. E eu tive muita sorte porque a minha chefe era muito querida e ela me ajudou muito a realmente desenvolver o meu
meu francês. Ela tinha muita paciência e ela entendia o meu sotaque, porque o meu sotaque, nosso sotaque geralmente é parecido com o sotaque dos portugueses também. Então isso foi uma coisa muito boa. Acredito que eu consegui resumir bem a minha experiência e matar um pouco das dúvidas que as pessoas me mandaram. Se você tiver outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou fala comigo lá no Instagram, @mitsiman. E é isso, muito obrigada por assistir e tchau!